Olá, eu sou Jéssica Nascimento e este é o programa O Assunto é Gestão, transmitido ao vivo na Rádio Universitária 95,9 FM e também com transmissão na TV Universitária, canal 2.1. Esse é um programa que apresenta as ações das pessoas que fazem a Universidade Federal de Roraima e hoje a gente vai falar sobre cultura, arte e intercâmbio. Vamos falar sobre o projeto de extensão cultural Áfricas no Campus, que está com inscrições abertas para aulas de dança afro. Nossas convidadas são a professora Júlia Camargo, coordenadora do projeto e professora do curso de Relações Internacionais da UFRR, e a estudante da Guiné Equatorial, Rosalinda Obono, que será a professora nas oficinas de dança. Sejam muito bem-vindas. Obrigada por aceitar nosso convite. Tá certo, Jéssica, bom dia a todos. Agradeço a oportunidade de estar aqui no programa, o assunto é gestão, em falar um pouquinho sobre o nosso projeto de extensão. Agradeço a Rosa também, nossa aluna PECG, por ter aceitado fazer essas oficinas de dança. E que bom a gente poder ter esse programa que fala, né, sobre a Universidade Federal, as pessoas que fazem a universidade. Então, já parabenizo toda a equipe da TV e da Rádio Universitária. Obrigada. Bem-vinda, Rosa. Obrigada. Bom dia. Primeiro de tudo, muito obrigada por nos convidar. Eu não esperava que o projeto pegaria tamanha extensão, né? Mas estou deslumbrada. Muito obrigada por nos convidar para falar sobre esse projeto, porque é muito importante para a gente, né? Desenvolver e explicar o porquê da gente ter começado esse projeto. Ok. Professora, para começar, o que é o projeto Áfricas no Campus e qual é o objetivo central dessa iniciativa? A Rosa pode complementar também, fica à vontade. Bom, Jéssica, esse projeto, o Áfricas no Campo, que foi cadastrado agora em 2025, já é um projeto antigo, que eu desenvolvo junto com o curso de Relações Internacionais, com a CRINT, com a extensão também. É um projeto de extensão em que a gente convida os alunos PECG, que nós temos na universidade, né? Lembrando que o PECG é um projeto, é um convênio, né? Projeto educacional, convênio, com alunos internacionais, alunos estrangeiros, e a Universidade Federal de Roraima, desde a década de 90, recebe esses alunos internacionais. Muitos deles vêm do continente africano, mas não somente. Hoje a gente tem por volta de 18 alunos desse convênio, que não são somente dos países africanos. A gente tem alunos haitianos, a gente tem um aluno paquistanês que está no curso de medicina, mas a maior parte dos alunos vem do continente africano. Então, desde 2012, a gente faz um projeto em que nós convidamos esses alunos para falar um pouco sobre a cultura. É um projeto acadêmico-cultural em que eles vão compartilhar conosco, e isso é algo incrível, né, que eles compartilham a cultura deles conosco. Então, vai desde projetos de dança, culinária, poesia, música, vestimenta, trançados, penteados de origem africana, em que eles se sentem à vontade para compartilhar com a comunidade, não só com a comunidade acadêmica, mas toda a comunidade, compartilhar um pouquinho dessa cultura africana. Lembrando sempre também, Jéssica, que a cultura africana ela não é algo geral. Cada país tem a sua diversidade, a sua cultura, a sua especificidade. Então, de acordo com o país daquele estudante que está aqui conosco na UFRR, ele vai falar, ele vai compartilhar a respeito da cultura desse país. É muito importante isso que você falou, Júlia, porque aqui no Brasil a gente tem pouco conhecimento ainda sobre a África e muita gente vê a África como um todo, como uma coisa única, né? E na verdade tem vários países, cada um com suas características. Imagina, se aqui no Brasil a gente tem várias regiões e tem regiões que são totalmente diferentes das outras culturalmente, imagina um continente inteiro que tem vários países, né? Pois é, Jéssica, isso reflete até no nome do projeto, que ele foi feito daí, né? Antes a gente chamava esse projeto de Dia da África, em que nós celebrávamos todas as atividades eram juntas no Dia da África, que é o dia 25 de maio, que é uma data instituída pela ONU, Organização das Nações Unidas, em que a gente vai celebrar a diversidade do continente africano. E
Esse ano a gente mudou um pouquinho o nome, a gente repaginou o nome para Áfricas no Campus, colocando esse África no plural, justamente para chamar a atenção para essa diversidade, né, Rosa? De todos os países que a gente tem dentro, de representantes de diversos países africanos. Me ajuda a lembrar, Rosa, quais são os países que a gente tem? A Rosa da Guiné Equatorial, a gente tem alunos do Congo-Brazzaville, Gabão, Gana. Em Roraima, atualmente, né, são esses que eu tive a oportunidade de ter contato com eles. E, se não me engano, também tem alguns da Península Arábica, né? Mas em outras partes do Brasil podemos encontrar nigerianos. Aqui também tem beninenses. Beninenses, eu vi muitos beninenses aqui. Até onde posso lembrar, essa é a quantidade que eu já vi aqui. Sim, e tem uma diversidade incrível nesses anos de programa PEC-G, que é um esforço que a gente tem que sempre lembrar da gestão da CRINT, da gestão da PROEG, porque é um conjunto, né? Assim, esse programa, né, para a gente efetivar, é um programa complexo, que ele tem relação com o Ministério das Relações Exteriores, que é conhecido como Itamaraty, com o MEC, com o Ministério da Educação, daí faz uma parceria com as universidades, dentro das universidades tem a CRINT, tem a PROEG, tem a extensão, para que esse projeto possa, né, abrigar essa quantidade diversa de alunos. Nesses anos, eu lembro também de ter alunos da Guiné-Bissau, Benin, né? Cabo Verde, se eu não me engano. Cabo Verde, nós já tivemos alunos de Moçambique, então Angola. Então a gente tem assim uma diversidade incrível, uma diversidade cultural incrível no campus. Então o objetivo do projeto é a gente tornar visível essa diversidade cultural, que é muito importante para todos da comunidade, criar uma competência multicultural, né? Ter essa habilidade multicultural a partir do conhecimento do outro. Verdade. E Rosa Linda, conta pra gente como está a tua expectativa para ensinar as danças que você conhece lá do continente, no projeto, o que essa experiência de transmitir um pouco da sua cultura significa para você? Primeiro de tudo, né, esse projeto, o fato de eu estar realmente deslumbrada com a expansão que teve é porque esse projeto literalmente nasceu de uma conversa entre duas irmãs na sala de casa, que estávamos literalmente com saudades, né, de sentir a nossa cultura em si, né? Porque imagine você estar longe do seu país, do seu continente, e encontra algo completamente diferente. Então, esse projeto começou literalmente com a ideia de puro lazer. E, a princípio, né, queríamos que fosse apenas uma modalidade atlética, da nossa atlética, né, suprema de Relações Internacionais e História, mas começamos a querer ampliar. Então, fomos em busca de algum professor que pudesse nos ajudar, porque, ao buscar mais meios de poder fazer esse projeto ter lugar na universidade, descobrimos que só poderíamos usufruir dos meios que nos foi possibilitado na universidade, se fosse um projeto de extensão, se fosse aberto ao público. Então, falamos com a nossa coordenadora, a Luísa, coordenadora de Relações Internacionais, e ela nos indicou a professora Júlia, que tem mais experiência com os projetos de extensão. Então, também eu gostaria de agradecer a professora Luísa, né, que é ela que foi lá, conversou com o senhor da coordenação dos esportes de lazer, né? Dos esportes de lazer. E a minha expectativa para esse projeto, realmente, antes de ver essa amplitude, era simplesmente promover, né, e ampliar a cultura do meu continente, porque, como a senhora falou, né, e como a professora Júlia também falou, uma vez que eu cheguei aqui em Boa Vista, percebi realmente que lugares que eu não esperava, né, que tivesse
essa desinformação cultural sobre o continente, foram os lugares que eu literalmente encontrei pessoas dizendo que a África é um país, etc. E eu quis, de alguma forma, mostrar para as pessoas que não é assim. São diferentes países, são aproximadamente 56 países diferentes em apenas um continente. Cada um tem a sua forma de pensar, cada um tem as suas danças, cada um tem as suas culinárias, cada um tem os seus idiomas. É como dizer que o Brasil... Não, é como dizer que a América é o Brasil. Somente o Brasil. Exatamente. Então, eu, em conjunto com a minha irmã, decidimos que, de alguma forma, temos que fazer as pessoas verem isso, porque tinham pessoas que estavam, sim, interessadas em saber mais sobre o continente, só que os meios eram limitados e, muitas das vezes, não tinham como identificar que isso aqui é verdade ou não. Entende? Então, antes a minha expectativa para esse projeto era simplesmente permitir que as pessoas que estivessem interessadas, né, na cultura em si, pudessem, de alguma forma, formar parte de algo, né, que nós temos a oferecer, que era a dança naquele momento, né, algo pequeno. Só que com esse projeto de extensão, eu realmente estou feliz e espero que algum dia a gente possa se apresentar no teatro. Esse é o meu objetivo agora. Não estava no projeto essa ideia, mas eu gostei. Vamos incluir, né, Júlia? Incluir essa ideia. Porque a gente sempre, né, tem que trazer as ideias dos alunos. Né? A extensão ela é, né, feita para a comunidade, mas ela é feita a partir do desejo dos alunos também. Né? Isso que é muito importante. Né? E esse projeto ele tem esse objetivo, né, de desmistificar essa visão a respeito do continente africano, também de valorizar a cultura afrodescendente, promover o diálogo intercultural. Como você vê, Júlia, a participação dos estudantes internacionais, né, de países do continente africano na vida acadêmica dentro da UFRR? Bom, Jéssica, eu costumo dizer que é uma oportunidade preciosíssima que nós temos de ter os alunos PEC-G, os alunos internacionais aqui na universidade, né? A gente vive numa sociedade mundial cada vez mais multicultural, cada vez mais diversa, apesar de hoje, né, estamos vivendo momentos tensos de fechamento de fronteira, enfim, de muito conservadorismo no trato com as diferenças, mas é muito importante a gente ter a universidade como esse lugar, né? O próprio nome diz universidade, a gente está falando do universo, a gente está falando de uma diversidade cultural enorme que a gente tem. Roraima já tem uma diversidade cultural, étnica fantástica, e dentro do campus também nós temos. Né? Então, aproveitar essa potência que os alunos internacionais trazem para a universidade é algo importante para nós, enquanto professores, enquanto comunidade acadêmica, uma chance, uma oportunidade para nós desenvolvermos competências multiculturais, habilidades multiculturais, que não é uma habilidade restrita somente ao internacionalista, ao profissional de relações internacionais. Ela é uma habilidade social que todos devem desenvolver desde criança, porque é uma habilidade que a gente vai incluir nela a questão do respeito, a questão da empatia, a questão do conhecer o outro, aprender a lidar com a diversidade, a resiliência, honrar a diversidade. Né? As maiores universidades do mundo, elas são multiculturais, elas recebem uma quantidade imensa de alunos estrangeiros. Né? A própria Universidade Federal de Roraima, por meio da CRINT, leva os alunos, né? A gente tem agora alunos intercambistas em Bogotá, na Colômbia, no México. Então, é muito importante a gente ter essa habilidade intercultural, multicultural, para fortalecer principalmente a nossa humanidade. A gente vai tornar os estudantes, né, as pessoas que nós formamos, que nós colocamos no mercado de trabalho, pessoas aptas a lidar com essa competência multicultural. A gente fala muito da universidade, que é o ensino, a pesquisa e a extensão, e a internacionalização ela vai passar por todas esse tripé universitário, e a gente vai desenvolver essa competência multicultural que é tão importante, principalmente no estado como o nosso de Roraima, que é um estado que é fronteiriço, faz fronteira com a República Cooperativista da Guiana, com a Venezuela. A gente tem uma diversidade étnica no estado que ela é incrível. Então, esse projeto ele vem para
a gente criar cada vez mais essas habilidades multiculturais pautadas sempre no respeito, na ética, na diversidade, isso que é importantíssimo. Bom, a gente vai precisar ir para um intervalo breve agora, mas daqui a pouco a gente volta para falar mais sobre a importância da dança como expressão cultural e como essa ação de extensão contribui para combater preconceitos e até mesmo a xenofobia. Até já! (95,9) A Universidade Federal de Roraima, ligada em você. Estamos de volta com o programa O Assunto é Gestão, hoje conversando com a professora Júlia Camargo e com a estudante Rosalinda Obono. Bom, Rosalinda, você falou um pouco da sua irmã, né? A gente estava falando aqui no final do bloco com a Júlia sobre a participação dos alunos internacionais na UFRR. Queria que você contasse um pouco sobre essa sua experiência aqui. A gente já descobriu que você não veio sozinha. Vocês vieram da Guiné Equatorial. Fala um pouquinho como tem sido essa experiência de intercâmbio, especialmente aqui em Roraima. Fala quem é a tua irmã, qual curso que ela está também. O nome dela é Jacinta, né? Jacinta Cristeta. Ela é mais velha, há alguns meses mais velha. Estamos fazendo o mesmo curso, Relações Internacionais. E a nossa experiência aqui está sendo bem surpreendente, por assim dizer, porque muitas das coisas que nos foi mostrado assim, do Brasil não é o que a gente vivenciou até agora, né? Ela que teve a oportunidade de viajar para outras partes do Brasil, pode explicar melhor, mas ela me contou que o Brasil que vemos na TV seria o Rio de Janeiro, Bahia, São Paulo, mas meio que esquecem um pouco de mostrar para a gente como é o Sul, como é o Centro e como é o Norte, porque literalmente aqui não tem praia. Então, a gente fica um pouco em choque com o calor que tinha aqui, não tinha praia. Socialmente também está sendo bem diferente, né? Porque, como já foi falado aqui, o Brasil é culturalmente diverso. Então, cada sociedade tem a sua forma cultural, né? De receber, etc. E aqui a gente foi mais recebido, diferente do que eu esperava, né? Tendo em consideração os outros países do mundo, fomos melhor recebidos pelas pessoas mais velhas do que pelos jovens. E isso me surpreendeu, porque em outros lugares, né, outros países, a comunidade mais velha, né, são os que mais são conservadores e não aceitam muito bem os estrangeiros. Mas aqui foi diferente, e isso realmente me surpreendeu. E atualmente estamos já nos adaptando um pouco. Já estão há 2 anos, né? Aqui. 2 anos aqui, é muito. E estamos nos adaptando. Que bom. E você consiga aproveitar bastante ainda aqui o nosso país, especialmente o nosso estado, nessa estadia que você e sua irmã estão aqui já na metade do curso. Ainda tem mais de 2 anos pela frente, né? Agora, falando um pouquinho sobre a aula de dança afro que vai ter, explica quais são as danças, os ritmos que serão ensinados durante as aulas. O que é que vocês pensaram para esse curso? Bom, a gente pensou em se concentrar mais nas danças do continente africano em si. Mas o projeto em si não busca só se concentrar no continente africano, mas na comunidade afro como um todo. Porque nós sabemos que a cultura afro, né, se estendeu pelo mundo inteiro. E diferentes modalidades musicais foram criadas a partir de ritmos provenientes do continente africano. Temos o blues nos Estados Unidos, até o próprio K-pop, né? Tem algum ritmo do Afrobeat. Mas, nos primeiros momentos, queremos nos concentrar
nas modalidades musicais africanas. Iremos começar com o Afrobeat, e se vermos que os alunos têm uma capacidade fácil de aprender os diferentes passos das danças africanas, podemos entrar para as danças tradicionais. Porque as danças tradicionais são bem... São difíceis. São mais complexas. E como vai ser o curso, os dias, os horários das aulas, né? Onde elas vão ser realizadas? Quem pode se inscrever? Como fazer para se inscrever, Júlia? Bom, as aulas serão ali na sala da academia da UFRR e elas são abertas ao público. A gente pede só crianças, né, abaixo principalmente de 16 anos, que venham acompanhada das mães, dos pais, dos cuidadores. E as aulas são às quintas-feiras, nós já estamos no momento de inscrição, depois a gente pode passar, né? A gente tem um QR Code para fazer a inscrição, mas já está nas redes sociais da universidade. No site da UFRR tem também. No site da UFRR, saiu também no Instagram do curso de Relações Internacionais. A gente teve uma divulgação muito boa do projeto, eu agradeço todo o pessoal da Cordicom também, TV Universitária mais uma vez. São 2 horários, são as quintas-feiras, das 14 às 16, uma turma, e depois das 16 às 18, às 17h30, uma outra turma. A gente já tem 38 inscritos, a inscrição ela fica em aberto, né? A gente não vai falar a inscrição de período tal a período tal, é um projeto contínuo. Eu estou com vontade de conhecer, não sei se eu gosto, mas venha conhecer, faça uma aula experimental. As aulas, né, como a gente combinou, né, Rose, são aulas que a pessoa pode chegar, não precisa ter um nível de dança anterior, nada disso, tem que ter a vontade de conhecer uma outra cultura, uma outra dança. Está aberto. Está aberto. A novas possibilidades. Exatamente, ouvir uma música diferente, conhecer a comunidade PECG da universidade, ali é um momento de troca, de relaxamento, de celebração da diversidade cultural. Então, ela está aberta, a gente começa as aulas a partir do dia 25 de setembro. É o primeiro dia, né, o início das aulas é 25 de setembro. E lembrando depois, Jéssica, que vai ter outras fases do projeto, com outras atividades que serão divulgadas. Ontem eu conversei com um grupo de estudantes do Congo, Brazzaville e do Gabão, e elas vão fazer oficinas de trança, de penteados tradicionais africanos, que logo a gente já vai divulgar também. Olha, quero fazer. E todos são convidados, é aberto a todo o público. Muito bom. E, Júlia, desde 2012, a UFRR já recebeu cerca de 50 estudantes PECG, de 23 países diferentes, né? 29 já se formaram. Atualmente, você falou, tem cerca de 18 que estão com vínculo ativo na universidade, em vários cursos, medicina, ciências da computação, relações internacionais, que é o caso da Rosalinda, agronomia, administração, direito, enfermagem, enfim. São vários cursos que acolhem esses estudantes internacionais. E você agora é presidente de uma comissão recém-formada, né, junto com a Pró-Reitoria de Ensino e Graduação e a Coordenadoria de Relações Internacionais, para atender as demandas desses alunos. Fala um pouquinho sobre o objetivo dessa comissão e o trabalho que vocês vão realizar com ela. Sim, Jéssica, foi uma necessidade que nós vimos surgir na universidade, então nós criamos a partir de uma identificação da própria CRINT, da PROEG, da CPV também, com o professor Gioconde, uma necessidade de nós criarmos uma comissão de estudantes internacionais da universidade. Recentemente nós tivemos, né, essa iniciativa muito necessária da universidade em criar o vestibular para o migrante, esse vestibular que é específico para a população migrante no nosso estado. Então, são alunos internacionais também que chegam até a nossa comunidade acadêmica, mais os alunos do PECG. A gente também tem recebido, no nível da pós-graduação, alunos estrangeiros, alunos internacionais também. Então, nós sentimos que, enquanto universidade, nós precisávamos criar uma comissão para entender melhor a dinâmica desses estudantes. Qual a forma de recebê-los? Qual é a forma da adaptação, como a Rose tem a nos contar? Como nós, enquanto universidade, podemos melhorar a experiência desses alunos? Porque nós também temos alunos e professores que vão estudar fora, que são alunos internacionais em outras instituições. Então, a gente decidiu criar essa comissão para poder entender melhor quais são as demandas, como a universidade pode aprender com esses estudantes. Então, logo a gente vai ter aí alguns relatórios dessa comissão, que é importantíssima para a universidade enquanto
enquanto instituição, e nós vamos divulgar daí esses dados com vocês. E é uma comissão bem diversa, que a gente tem, inclusive, a participação dos estudantes internacionais. Nós temos uma comissão diversa, então nós somos curso de Relações Internacionais, PROEG, CRINT, CPV, e é composta por estudantes também do vestibular migrante e os alunos PEC-G também, que nos ajudam a entender melhor esse processo, né? E nós, enquanto instituições, a gente sempre tem a aprender. Então, esse é o objetivo dessa comissão. E criar essa competência multicultural, né, tão necessária nos dias atuais. Muito bom. Rosalinda, como tem sido o acolhimento da universidade, da comunidade aqui de Boa Vista, nesses 2 anos aqui? Não tenho palavras para essa pergunta. Não vou dizer que não teve seus altos e seus baixos, porque todo país tem seus altos e baixos, nenhum país é perfeito, nenhuma sociedade é perfeita. Tivemos a oportunidade de conhecer pessoas que nos acolheram muito bem, que nos ajudam bastante, que nos fizeram, né, não desistir, né? Mas também tivemos a nossa parte ruim, né? E continuamos tendo, mas agradeço essas pessoas que nos ajudaram, né? Um agradecimento especial para o professor Américo, que é um professor e o professor Gabriel, que são os professores que estavam lá, que nos motivavam simplesmente quando estávamos também pensando em tomar a mesma decisão que os nossos anteriores, mas eles estavam lá dizendo: não, vocês são competentes, vocês conseguem, bora. As únicas da sala, né? Então, essa ajuda foi muito grande. O professor Gabriel ajudou muito a minha irmã no quesito se soltar, ser mais receptiva. Agradecer também alguns civis, né, que nos acolheram, se disponibilizaram a nos ensinar, a nos explicar como é a cultura de Boa Vista, como é a sociedade de Boa Vista, o que é aceito, o que não é aceito, as divergências. E isso foi de muita ajuda para a gente, porque tem isso também, né? Vocês chegam, vocês também têm que aprender, a gente tem que aprender um pouco sobre a cultura, a diversidade de vocês, e vocês também têm que aprender como é a nossa sociedade, né? Exatamente. Porque isso foi um desafio. Queríamos aprender, mas não havia pessoas dispostas a nos ensinar. Tanto que quero agradecer também a nossa professora de idioma, né, que passamos 6 meses de idioma aqui no Brasil para poder fazer a prova e começar a estudar. Que vocês estavam explicando antes de começar o programa, a Guiné Equatorial, a língua é o espanhol, né? Espanhol. A língua oficial. Aí, uma vez, a Bolsa PEC-G em si, uma vez que seja qualquer país do continente africano, uma vez que você chega no Brasil, tem que fazer a prova de proficiência. No nosso tempo, agora mudou, graças a Deus, mas no nosso tempo só tínhamos a possibilidade de fazer uma vez. E se não passava, voltava para o seu país. E era um gasto muito grande. Então, um agradecimento seria para a professora Maria Helena, né, que ela nos ajudou bastante no quesito aprender o idioma, se comunicar, porque literalmente não nos comunicávamos com quase ninguém, justamente por ter esse afastamento social. Foi um pouco difícil, sim, mas estamos nos adaptando, como eu disse antes. Que bom, que continue conseguindo superar e se adaptar, né, Júlia? É muito sensível, né? A chegada num outro país, você aprender isso demora um tempo, né? Criar esses laços, começar a aprender um novo idioma, e os alunos chegam muito jovens aqui, então precisa muito desse contato, e aos pouquinhos vai construindo essas relações, se adaptando ao lugar, aprendendo o idioma, entendendo a questão até climática de Boa Vista, né? Então sempre tem essa chegada, sempre tem um período de adaptação. Por isso a gente cria essa comissão dos alunos internacionais para entender melhor como é que é esse processo. Esse processo não é fácil para ninguém. Mudar para outro país é recomeçar quase uma nova vida, né? Tem o poeta Fernando Pessoa vai falar que quando você conhece, aprende um idioma, você ganha uma nova alma, que praticamente você tem que renascer ali para poder entender, né? Isso conversa com os alunos migrantes também,
é sempre uma nova fase, é como começar a andar novamente, começar a entender como é que funciona aquele novo mundo em que vem. Por isso que eu falo assim, quando a gente vê o aluno internacional na universidade, a gente às vezes não tem ideia do esforço, da resiliência para estar ali, estudando todos os dias, aprendendo, assistindo uma aula em outro idioma, fazendo uma prova em outro idioma. É de muita força, muita resistência, muita vontade de aprender. É muito desafiador. Bom, desafiador. Gente, sim. chegou o final do nosso programa, passa muito rápido. Sim. Júlia, eu quero agradecer pela sua participação aqui, por aceitar nosso convite. O espaço está aberto para suas considerações, também para chamar a comunidade a participar das atividades da aula de dança. Tá certo. Bom, eu agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui no programa da gestão universitária e eu queria chamar depois a comunidade. Aos poucos a gente vai apresentando as outras partes do projeto, a gente vai ter oficinas de culinária, oficina de tranças, oficina de música. Aos pouquinhos a gente vai divulgando então para a comunidade, mas todos podem participar. Todos e todas podem participar. Muito bom. Rosalinda, também muito obrigada por compartilhar suas experiências aqui com a gente. O espaço também está aberto para suas considerações e sucesso nas aulas de dança como professora. Muito obrigada por me convidar. Estava nervosa, mas graças ao seu acolhimento, né, me senti mais leve para conversar, etc. E realmente espero que as pessoas tenham esse interesse, vir experimentar um pouco da nossa cultura, do nosso continente e talvez se encontrar, né? Porque temos diferentes afro-brasileiros que têm essa curiosidade de saber, etc. Então, convido a todos que estiverem interessados de participar e estarei muito contente de receber a todos e ensinar o que eu posso mostrar para eles. Muito obrigada. E assim a gente encerra mais uma edição do programa O Assunto é Gestão. Espero que você tenha gostado tanto quanto a gente. E até o nosso próximo programa. Até já. Tchau.